Muito bem, alunos do MEC, vamos lá falar mais sobre os eletroinjetores. Agora falar um pouquinho, né, sobre a bobina interna do injetor e também falar sobre limpeza, né, que gera muita polêmica, muita discussão, muita matéria em TV falando coisas erradas, né? Enfim, vamos abordar mais e mais esses assuntos para que vocês tenham aí mais ferramentas de trabalho e também para tentar aí, né, facilitar o seu dia a dia na reparação automotiva. Telinha de vocês, bobina interna do eletroinjetor. Vejam aí duas fotos do injetor do Peugeot, né? Temos aí na telinha do lado esquerdo o injetor visto por cima, dá para ver o anel O-ring e internamente temos um pré-filtro do injetor, ou seja, os injetores Bosch, numa normalidade, pelo menos a grande maioria, possui pré-filtro do injetor, uma telinha de aço bem pequena, bem minúscula, possível ser trocada, não é tão fácil de encontrar, né? Talvez em outras capitais, outras cidades, tenham problema para encontrar esses pré-filtros. Em São Paulo se consegue com certa facilidade, né? Mas antes de retirar, veja se tem para a substituição, tá? Porque é interessante também a troca preventiva desses pré-filtros dos injetores, porque eles vão obstruindo e altera um pouco a vazão, claro. Todo filtro, toda tela obstruída vai alterar o quê? Não altera a pressão, mas a vazão, isso altera, com toda certeza, tá? Então, vamos falar agora da bobina interna. Os anéis O-rings também, hein? Trocar sempre que remover o injetor. Não adianta querer economizar, tá? É o tipo de economia burra que nós fazemos no dia a dia. Tira o injetor, tal, não, vou colocar de volta. Os anéis, eles estão ali para vedar. A parte de cima veda em relação ao tubo distribuidor, a parte de baixo em relação ao cabeçote. Então a parte de cima veda combustível, a parte de baixo veda falsa entrada de ar. Tem que trocar os dois, não tem jeito. Tirou os 4 injetores, lá se vão 8 anéis O-rings. No mínimo isso tem que se colocar, porque vai ter problemas. Imaginem, são anéis de Viton, anéis de borracha, bem fracos, não é uma peça muito forte, né? Em contato com o cabeçote, extremamente quente. O tubo distribuidor também aquece bastante. Em contato com combustível, que resseca, não tem jeito, né? Tem que realmente fazer a troca sempre que se retira os injetores, ok? Falar da bobina interna. Por quê? Se é um eletroinjetor, para que ele eleve a agulha, permitindo a passagem do combustível, tem que ter uma bobina interna. Essa bobina é um enrolamento. Quando estiver excitada, ou seja, positiva, né, positivo e negativo, estará excitada a bobina, ela eleva a agulha, ela atraca a agulha subindo, vencendo a pressão da mola interna. Obviamente, essa bobina tem resistência elétrica, dá para medir, dá para testar. Vamos lá. Com uma resistência interna de cerca de 13 ohms, esse enrolamento pode ser medido, em alguns casos, tá? Pode queimar, sendo necessária a troca do injetor. Não tem jeito. Pelo menos nesse último mês, tá? Os últimos 30 dias, não sei se é uma grande tendência nesses meses, né, antes da eleição, de falta de aumento no combustível, né? Ou seja, não estão aumentando, segurando muito combustível alterado. Muito. E pelo menos alguns injetores danificados por causa do combustível. Hein? Tenho pego bastante, pelo menos nos últimos 30 dias, tá? Não sei o restante do Brasil como está, mas alguns amigos aqui em São Paulo também com
o mesmo tipo de problema. E aí, está trocando injetor. Alguns casos você limpa, não adianta. Alguns casos vem queimado. Vem queimado. Começa a travar o injetor, começa a aquecer a bobina. Queima. É uma bobina sensível, 13 ohms, é quase que um curto, né? É muito sensível. E aí acaba queimando. Queimou? Tchau. Já era o injetor. Ok? Então, faça um acompanhamento legal nesse quesito de resistência da bobina e funcionamento do injetor. Bem interessante acompanhar isso bem de perto. Legal? Bom, se falei da bobina, falei, né, do próprio eletroinjetor, claro, temos que abordar sempre nesse tema o fator limpeza. Aqui pus na tela, né, só um exemplo, tá, de um ultrassom. Uma cuba ultrassônica. O que é a cuba ultrassônica? Um recipiente que, com um líquido especial, que é a mistura de água com um detergente especial. Não é recomendável o uso de detergente cozinha não, tá? Detergente especial para isso, para facilitar a limpeza. Essa cuba, preferencialmente aquecida, colocamos o injetor, né? Os injetores. Não é para mergulhar o injetor inteiro lá dentro não, com bobina, não. É só a ponta do injetor. Ou seja, é praticamente para baixo do conector elétrico dele. É ali que suja. É ali que carboniza. É ali que nós temos, né, formação de resina, resíduos, carvão. É nessa ponta do injetor. Ele tem que ficar abrindo e fechando para movimentar a agulha interna e deixamos ele na limpeza dentro dessa cuba ultrassônica entre 15 a 30 minutos. Se for aquecida, melhor ainda. Vai ficar melhor ainda a limpeza do injetor. Mas é algo necessário, porque ela é uma cuba ultrassônica. Ou seja, ela gera, ela cria ondas, umas vibrações que vão quebrar a sujeira. E quebra mesmo. As ondas, né, ultrassônicas, elas quebram sujeira mesmo. Ok? Então, é fato relevante na manutenção. Vamos lá. Limpeza. Através de processo com ondas no ultrassom, de preferência aquecido, podemos fazer a limpeza e remoção das impurezas do injetor, sobretudo as gomas e carvão acumulados na ponta dele. Goma forma muito mais, né, goma e resina com álcool, muito mais. Carvão com gasolina, obviamente, né, é o carbono resíduo da queima ou da má queima, né, da própria gasolina. Agora, o que acontece bastante nesses motores da linha Peugeot, pessoal, é um pouco do blow-by, do respiro, recirculação dos gases do cárter, né, respiro do motor, que retorna para o coletor. E o coletor fica bem sujo por dentro. E também suja, fica acumulando ali na ponta dos injetores. Tá? A resina, os resíduos do álcool, geralmente quando desliga o motor, e ali forma, né, quase que verdadeiros cristais na ponta do injetor, atrapalhando seu funcionamento. Ok? Bom, não é só a limpeza. Temos algo muito importante para os eletroinjetores. Senão, era só comprar uma cuba ultrassônica e pronto, né? Acabou. Teste. O que é esse teste no equipamento? Teste de funcionamento, teste de estanqueidade e o teste comparativo de vazão num determinado tempo. Ou seja, eu consigo deixar os 4 injetores com o mínimo possível de diferença entre eles, ou seja, é quase que equalizar, né, a injeção do combustível nos 4 cilindros. Quanto mais próximo um do outro, melhor será o funcionamento desse motor, né, mais regular estará o funcionamento desse motor. Então vamos lá comentar sobre esses testes. É um processo na bancada de testes que podemos ver e comparar a vazão injetada por cada um dos 4 eletroinjetores.
Quanto menor a diferença, melhor será o funcionamento do motor. Então, na bureta, nós vemos a vazão e comparamos visualmente. Não é só isso. Também podemos fazer o quê? Teste de estanqueidade, né? Põe pressão e vê se nenhum goteja. Dá para enxergar o leque dele, né? Muitas vezes o injetor não está injetando num combustível, né? O combustível num ângulo igual ao outro. Isso está errado. Tem que ser igual, afinal de contas. Lá no motor não tem injetor, esse aqui, terceiro cilindro. Esse aqui é do segundo. Esse é do primeiro, esse é do quarto. Não tem. Os 4 injetores injetam a mesma coisa, no mesmo ângulo. Não tem posição de montagem. Tem só o chicote, né? Que, aliás, nesse motor nem dá para inverter, né? Ele é peça única. É o conector duro que nós falamos, né? Não dá nem para inverter o chicote nesse motor, né? E os injetores são idênticos. Não tem posição de montagem. Belezinha? Na tela de vocês, a tela do scanner, né? Faltou mostrar a tela do scanner, onde temos aí no ícone, né? Que temos a setinha, o injetor line, né? Um exemplo aí, um resumão de 6.0 milissegundos, né? Num balanço dos 4 cilindros. Ou seja, uma forma também de visualizar na tela do scanner quanto de combustível está injetando. Claro, há scanners que aparecem até em português, né? Tempo de injeção, tantos milissegundos, injetor 1, 2, 3, 4. Isso vai variar muito de scanner para scanner, mas só a nível genérico. É possível ver no scanner o tempo de injeção, cilindro por cilindro. Não se esqueçam que a adequação é muito precisa. O injetor é comandado pelo negativo que a ECU emite. E essa emissão, esse controle é cilindro por cilindro. E é em milissegundos. Ou seja, com uma precisão muito, mas muito grande mesmo. Belezinha? Falar sobre o outro atuador deste nosso treinamento, né? Da aula de hoje. Claro, né? Compressor do AC. O que é o compressor AC? Compressor do ar-condicionado. Ele é um atuador? Claro, é um atuador. Só que ele fica ali pendurado o tempo todo no motor. E a correia está ligada a ele? Sim, temos uma correia ligada à polia do compressor. Só que nessa polia do compressor é que é o grande segredo, né? Temos o que ali? Uma embreagem. Não uma embreagem igual do carro, né? Mas uma forma de transmitir o movimento da polia ao eixo do compressor ou de não transmitir. Essa embreagem do compressor, ela é normalmente desconectada, ou seja, ela gira boba. Tem um rolamento enorme ali de esferas, ela gira livremente. Quando a embreagem acopla, é acionado, é tracionado o eixo do compressor. E então, internamente, será comprimido o gás para a linha de baixa sentido linha de alta do sistema de ar-condicionado. Então, um movimento mecânico entre a embreagem ligando polia ao eixo, só que para essa embreagem funcionar tem que ali 2 fios, um comando elétrico. Quando essa embreagem está energizada, ela atraca. Quando não está energizada, aquelas molas destracam, ou seja, gira em falso. Então vamos lá, a teoria deste componente. AC. Através dos botões, lá no painel de instrumentos, botãozinho AC que se aperta e fica a luzinha verde acesa, chega a BSI, a central interna, ali junto à caixa de fusíveis, essa informação. E depois vai para a BSM, a central externa, lá do motor. E assim para o compressor do ar-condicionado. Não tem relé no sistema, não tem relé do ar-condicionado. Tá? Tudo é comandado
em rede pelas centrais de bordo e motor até chegar na embreagem do ar-condicionado. Então é assim, não tem relé? Não. O comando do painel vai para quem? BSI. BSI via rede, pumba, manda informação de solicitação do ar-condicionado para a BSM, para a unidade geral do motor. E ela comanda o acionamento da embreagem. E onde entra o sistema de injeção eletrônica? Via rede, identifica, recebe a informação que o compressor foi acionado. Então faz as correções, faz as adequações, faz os controles em relação ao ar-condicionado inteligente ou eletrônico, para desligar o compressor em caso de acelerações, em caso de solicitações muito bruscas. Então, é feito via rede. Ok? Então temos aqui o comando do controle do sistema de ar-condicionado desse Peugeot 207. Eis aqui o cérebro do sistema, a central eletrônica, localizada lá junto ao paralama, né, dianteiro direito, na parte interna, né, entre o farol e a torre do amortecedor, lado dianteiro direito, os 3 conectores desta unidade de controle eletrônico do motor. Vamos lá a mais uma dica desse nosso treinamento. A limpeza dos eletroinjetores apresenta bons resultados nesse sistema, pois com a reativação do leque e da vazão do combustível, o funcionamento desse motor 1.4 fica bem melhor. Então assim, pessoal, é perceptível. Tem carros que você limpa o injetor, o carro melhora, mas não é algo assim do outro mundo. Nesse motor 1.4, 207, o carro muda. Uma limpeza de corpo TBI, uma limpeza de injetores, conferência de velas, etc., o carro fica outro. Realmente, assim, é algo perceptível e até gostoso de mostrar para o cliente, porque ele percebe que realmente deu bons resultados. Belezinha? Perguntinha da nossa aula. É comum trocar, né, ter que substituir esses eletroinjetores? Será que estraga bastante o eletroinjetor, o bico do Peugeot 207? Queima, danifica, a limpeza não vai resolver? Não, a troca é rara, mas a limpeza é bem comum e com bons resultados. Belezinha? Muito bem. Alunos do universo do mecânico, vamos lá falar um pouquinho, tirar as dúvidas de vocês neste nosso treinamento do Peugeot 207. Ó, algumas perguntas e vou resumi-las, ó, falando um comentário apenas. Diomedes comentou: professor, aqui em Brasília criaram uma cultura burra de não limpar mais bico. Pois bem, entendo, mas é culturalmente passível de inversão. Tem que mostrar resultados, identificar as falhas e provar que a limpeza do injetor melhora o funcionamento do motor do carro, melhora a potência, diminui o consumo. O que eu percebo é o seguinte: para quem tem aí, né, mais de 30 anos, eu estou nessa, né, com certeza, mais de 30 anos, sabe o que eu vou dizer. Tempos atrás, as pessoas sabiam, na ponta do lápis ou da caneta, quantos quilômetros por litro seu carro fazia. Sabiam de cor e salteado. Sem brincadeira, pessoal. Tá? Isso era comum. Para os mais jovens, isso é uma coisa assim, esquece. Parece que gasolina em álcool é super barato, porque ninguém mais faz média de quilometragem nos carros. Ninguém mais sabe se com um tanque cheio de 40 litros, ele está rodando 400 quilômetros, fazendo a média de 10 por litro, ou se está rodando 200 quilômetros, fazendo 5 com litro. As pessoas não sabem mais disso. Perdeu-se isso culturalmente. Tá? Olha, tempos atrás, na cardenetinha, no papel, quando o carro aumentava o consumo em 1 km por litro, o cliente vinha na oficina, ó, Escopino,
regula esse carburador aí, deve estar afogando, a boia deve estar furada, a agulha, tá uma merda esse negócio aqui. Já vinha reclamando. Hoje, perdeu-se um pouco essa cultura, tá? É simples. Pergunte aí para meia dúzia de clientes, quantos quilômetros por litro faz o carro dele? A maioria nem sabe o que é isso, tá? Então, ficou-se um pouco perdido a questão de consumo. Por isso que não se limpa bico, por isso que não se troca velas, por isso que não se faz a manutenção adequada. Por isso que o carro consome muito, mas acaba não poluindo, porque o catalisador segura boa parte, né? Converte boa parte desses poluentes, tá? Acaba não poluindo tanto o meio ambiente, mas por causa do catalisador, mas o consumo fica lá em cima. Fica horrível. Carros que fazem 4, 4,5, 5 km por litro, tá? Enquanto temos carros com tudo certinho, tudo reguladinho, faz 12, 13, 14 km por litro. A diferença é muito grande. Pegar um carro que faz 14, um carro que faz 5, poxa vida. Se ambos tiverem o mesmo tanque, um vai rodar 600 km, enquanto o outro vai rodar 200 km, com a mesma quantidade de combustível. E necessariamente não andando mais ou menos. Tá? Então, culturalmente se perdeu muito isso. Nós, reparadores, temos que ajudar nessa mudança, nesse aspecto cultural de identificar que um veículo está consumindo e que não está consumindo em excesso. Tá? Porque antigamente, quando era carburador, o excesso ele estava linkado ao carro demorar para pegar. Por quê? Furava a boinha, ficava gotejando. A agulha não vedava, ficava gotejando. Aí da partida, o carro não pegava. Demorava para pegar. E aquele cheirão de combustível. Com a injeção, com os bicos sujos, o carro pega rápido. É difícil ter problema de o carro não pegar. Ele pega rápido. Só que ele não tem o desempenho adequado, o torque, a potência e, obviamente, a economia de combustível adequado. Então, é necessário, sim, a manutenção, a limpeza dos injetores. Mostrem aquilo que eu falei para vocês. Pegue um bico injetor aí na oficina, um bico velho, um bico que foi trocado. Mostre a ponta do injetor, a ponta da agulha. E explique. Está vendo essa pontinha que pode sujar facilmente? Vai carbonizar, vai criar resina. Por aqui passa todos os 60 litros que você põe no tanque. Ou 70, ou 50, né, dependendo do tanque. Passa tudo por aqui. Por isso tem que estar limpo, para poder injetar. E não é só o injetar, ele injeta ainda em ângulo. Tem esse detalhe a mais ainda. Então, culturalmente, temos que fazer as mudanças. Cabe a nós ajudarmos. Sei que a imprensa não ajuda, a televisão não ajuda, jornal não ajuda, mas temos que voltar à cultura de saber quantos km por litro faz o seu carro. As pessoas se assustam, tá? Muitos carros hoje têm o computador de bordo, né? Ele calcula sozinho quantos quilômetros ele está fazendo. As pessoas nem olham isso, nem sabem o que é isso, tá? E alguns, ao invés de ser km, né, por litro, alguns ele te dá uma proporção, né, de litros por 100 km. O que é mais difícil ainda calcular, né? Se você consumiu 10 litros em 100 km, né, beleza, fez 10. Mas começou a aumentar isso, fica já difícil o cálculo. Então, as pessoas são inibidas a calcular quanto de combustível o carro está consumindo por quilômetro, né? Quantos quilômetros por 1 litro de combustível. Então, vamos mudar? Vamos mudar. É nosso papel também ajudar. É difícil, mas não é impossível, tá ok? Belezinha, fechamos por aqui mais uma aula do seu Peugeot 207. Semana que vem teremos o segundo encontro sobre atuadores, né? Então, falar um pouquinho mais sobre os comandados deste veículo. O componente que vai ser comandado pela ECU pode ser ignição, pode ser canister, pode ser corpo eletrônico, pode ser partida frio. Vamos ver. Semana que vem, mais um encontro do Peugeot.
Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Olá, reparadores, sou o técnico Alberto da empresa MTE Thomson e hoje a MTE traz mais uma dica para vocês. Dicas de hoje, válvula termostática linha GM. Novas aplicações e novas atualizações. Na linha GM há vários modelos de válvula termostática diferentes. O modelo 22192 possui um bypass. Há outros modelos que não possuem o bypass. Há o refil com essa vulcanização na flange, e assim como não tem vulcanização nessa flange. No momento da aplicação, para não errar, utilize sempre nosso catálogo linha completa. Espero ter ajudado com as dicas do MTE Thomson. Caso tenha dúvidas, por favor entrar em contato no 0800, no chat ou no Fale Conosco. Obrigado.